Boa noite. Uma alegria estarmos reunidos para adorar ao Senhor. E o pastor Hélio dando aqui o seu relatório. Eu lembrei da época quando ele pastoreava aqui em Fortaleza. E lembro que ele pastoreava, acho que trabalhava também e pastoreava, né? E aí depois deixou, decisão difícil. Mas veja que a família do pastor Hélio não é pequena, né? A família é bonita, grande. E aí foi para o sul pregar o evangelho ali. E isso é uma bênção, né? Que Deus também levante do nosso meio famílias, né, que queiram ir ou para o sul ou para outra região, levar o evangelho, plantar igrejas. Pastor, estaremos orando pelo seu ministério e pedindo a Deus condição de também apoiar, né, financeiramente o seu ministério. Vamos estar orando por isso, porque o Rio Grande, aquela região pouco evangelizada no nosso país e precisa da palavra de Deus. E quando uma família se dispõe a ir, então a igreja tem que orar, tem que estar preparada para apoiar em todos os aspectos. Então vamos orar e pensar nisso. Hoje nós queremos meditar sobre um tema muito importante, né? Para alguns talvez até controverso, mas importante. Está lá na Epístola aos Hebreus. É sobre a perseverança dos crentes. Os salvos em Cristo, eles perseveram na fé. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 12. Hoje, nós não vamos observar tudo o que nós gostaríamos, porque dentro destes versículos, de Hebreus 6, do 1 ao 12, talvez nós tenhamos o texto, ou um dos textos mais difíceis de entender da Escritura. Então, é necessário ir com bastante calma, né, e tranquilidade para que todos nós aprendamos. Ah, pastor, então um texto difícil desse, né, não era para pregar. Pelo contrário, né, nós temos que estudar toda a Escritura, inclusive os textos um pouco mais complicados. E ao contrário do que se imagina, o texto que nós vamos ler, ele trata exatamente disso. A perseverança dos crentes, dos santos em Cristo Jesus. Nós queremos meditar nessa ideia enquanto você vai ler esse texto. Os salvos em Cristo, eles perseveram na fé. Vamos ler Hebreus 6, do 1 ao 12. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas.
Os santos, os salvos em Cristo, eles perseveram na fé. Esse texto, ele é um bloco que, na verdade, começou no capítulo 5, verso 14 e termina no verso 12. E todos esses textos, todo esse, é um grande parágrafo aqui, que trata da perseverança dos santos. Meditemos na seguinte forma: estamos estudando a Epístola aos Hebreus, é uma carta, foi escrita por provavelmente um pastor, que nós não sabemos quem, escreveu para aqueles irmãos que estavam fracos na fé, dentro desta igreja, que foi a igreja de Jerusalém, perseguida lá em Atos capítulo 8, verso 1, com a perseguição. Paulo nem era convertido, era Saulo ainda, e ele impôs aquela perseguição, ficou na igreja de Jerusalém, apenas os 12 apóstolos, haviam mais de 5.000 convertidos em Jerusalém, todos fugiram. Essa carta é endereçada a todos esses que fugiram na perseguição, e por conta desta fuga, não tendo talvez o recurso para patrocinar ou financiar esta fuga, para ir para outra região, deixaram tudo e foram embora para salvar suas vidas. E eles estavam sofrendo mais perseguição ainda, dos seus próprios compatriotas judeus, que não queriam judeus convertidos a Cristo. Então, naquela época era assim: se você fosse um cristão, uma pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo, você era perseguido. Se fosse judeu, perseguido pelos judeus, seus irmãos de raça, e perseguido pelos romanos, que tinham culto ao imperador. Então, só o imperador deveria ser adorado ali. Então, ser cristão não era vantajoso naquele período. E estes judeus que estavam sofrendo com a perseguição, estavam sendo tentados, com medo da própria morte, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. E por isso, muitos argumentos nessa epístola que nós temos visto, buscam apresentar que Jesus é superior a qualquer expressão do judaísmo daquele primeiro século, que não refletia a fé dos crentes do Antigo Testamento. Pelo contrário, era uma deturpação dos ensinos da lei de Moisés e da fé do Antigo Testamento em Deus e no Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, que já era pregado desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Não o nome Jesus, mas era pregado o descendente da mulher. Era posteriormente aquele que seria um profeta semelhante ali a Moisés, lá em Deuteronômio 18. Posteriormente, ele viria da tribo de Judá, seria descendente de Abraão, da tribo de Judá, e aí outras profecias eram elencadas ao longo do Antigo Testamento, especificando quem era este Salvador. Tudo isso para nós entendermos que esta carta é uma carta muito bem escrita, muito bem elaborada. Ela é uma obra de alguém que conhecia a arte da escrita naquela época, não era uma pessoa pouco instruída, mas também a obra de um pastor, pelo que tudo indica na composição dela, tinha um objetivo. Esta obra era para fortalecer crentes fracos na fé, que estavam a ponto de deixar a fé no Senhor Jesus, para voltar para o judaísmo com medo de morrer. Essa epístola, ela deve ser trazida para os dias de hoje, para crentes que se encontram, de alguma forma, fracos na fé, por causa das circunstâncias da vida. Nós não estamos sendo ameaçados de morte por causa da nossa fé hoje, aqui no nosso cenário, no contexto brasileiro. Graças a Deus por isso. Mas existem outras dificuldades, perseguições mais sutis, algumas até um pouco mais agressivas, que são contra a nossa fé e, consequentemente, contra nós. E nós sofremos por conta disso. Alguns crentes chegam a desanimar, chegam a enfraquecer e até a pensar em deixar o Senhor Jesus para ter uma vida mais tranquila. E aí nós aprendemos, esse texto que nós vamos começar a estudar hoje, na verdade, é o ápice, digamos assim, dessa epístola. Talvez alguém pense que é o capítulo 11, mas não, é esse texto, né, do capítulo 5, do verso 14, até Hebreus, capítulo 6, verso 12. Porque ele mostra que o crente, ele persevera na fé até o fim. Então nós, e aqui é uma implicação já, antes mesmo de entrar no primeiro ensino aqui,
nós temos que perceber que os crentes eles não precisam de subterfúgios humanos, motivações humanas para permanecer na fé no Senhor Jesus Cristo. Entende? Nós não precisamos ter na igreja recursos para fazer com que nós sejamos motivados a estar na igreja. Entende? Nós não precisamos de conforto, nós não precisamos de sorteios, premiações, não precisamos de mimos para estar na igreja do Senhor Jesus Cristo, para não perder um crente. Porque os crentes, eles perseveram firmes no Senhor Jesus Cristo, porque esta é uma obra sobrenatural que parte de Deus, que nos chama das trevas do pecado para a igreja dele. E por ser sobrenatural, há uma mudança, houve em mim, houve em você que é crente no Senhor Jesus, que nos faz fiéis a Deus, não porque conseguimos, ou porque somos bons, ou porque somos religiosos, talvez nem quiséssemos essa vida de crente, provavelmente nem queríamos antes da nossa conversão, mas o Senhor nos cativou com o seu poder, com o seu evangelho, com a sua palavra, nos trouxe das trevas para a luz, não porque somos bons, mas pelo infinito amor dele, pela sua graça. E como esse chamado foi de Deus, e como esse poder que nos tira do pecado e da condenação do inferno foi de Deus, é o Senhor que nos garante. Cantamos aqui do John Newton, né? A graça me valeu. Ele era traficante de escravos, era inglês, traficante de escravos, e creu no Senhor Jesus Cristo. Leia a biografia dele, e ele passou por muitos perigos, era comandante de navio, e naquela época, veja que o hino, século XVIII, foi escrito, e ele dizia, a graça me valeu. Entende? Porque a graça de Jesus o susteve nos piores problemas, e até o fim da vida, ele era crente no Senhor Jesus Cristo. Se você creu em Jesus, você é um crente, e o será até o último dia da sua vida. E nem a morte vai afastar você do amor do Senhor Jesus Cristo. Este é o resumo do que a gente vai ver mais detalhadamente no argumento do autor da Epístola aos Hebreus. O crente persevera, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, mesmo com aflições, mesmo com tristezas, ou risco de perder sua vida, que é o contexto desses irmãos aqui, o crente persevera. Porque o chamado veio de Deus, a obra não é humana, é de Deus, a igreja é de Deus, e é o mesmo Deus, o Senhor, Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus também, é quem nos sustenta na sua graça. E por isso, nós queremos observar 3 ensinos que, penso eu, hoje ficaremos no primeiro, que é o mais simples dentro desse texto. E o primeiro ensino diz que os que perseveram são perfeitos no ensino das Escrituras. Isso é fundamental. Os que perseveram são perfeitos no ensino das Escrituras. E lembre-se, perfeito aqui não significa uma pessoa sem falhas ou sem erros, o que é impossível, porque somos pecadores. Mas lembra na última meditação que tivemos sobre essa epístola, do verso, capítulo 5, do versículo 11 ao 14, perfeito ali era o adulto, o maduro na palavra, o maduro no conhecimento de Deus a partir da Escritura. Também não adianta ser conhecedor da Escritura e não viver por ela, não é verdade? Então você tem que conhecer a Escritura e viver pela Escritura na prática. Aí sim é eficiente, é maturidade, você vai amar mais ainda o Senhor seu Deus. Mas é necessário viver desta forma. E nós observamos que os que perseveram são perfeitos no ensino das Escrituras, baseado nos 3 primeiros versículos, que nós vamos repetir pelo menos aqui o verso 1. Por isso, Hebreus 6, 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Deixa de parte os ensinos básicos, fundamentais, foram importantes, são importantes, só que eu tenho que ir para algo melhor. Eu tenho que ir para algo da Bíblia de maior maturidade.
Eu não posso ficar somente naquele leite, como é dito nos versículos anteriores, que nós não vamos repetir. Eu não posso ficar somente naquele ensino superficial. Eu tenho que me aprofundar em certos ensinos da Escritura que certamente me capacitarão espiritualmente e em outras áreas da minha vida a suportar as provações, as perseguições, as dificuldades, suportar de maneira firme, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor nosso Deus. Esse texto que nós estamos observando, do capítulo 6, do 1 ao 12, ele é uma advertência central nesta epístola. Essa carta, ela tem uma estrutura, quer dizer, todo o texto bem escrito, ele tem uma estrutura. Usando aqui só uma ilustração, aqueles que vão fazer o Enem, eles aprendem uma estrutura para fazer a redação do Enem. Ou seja, você pode saber fazer redação do Enem, você aprende isso, mas talvez você não saiba escrever. Entende? Esperava-se que uma pessoa que fizesse uma boa redação do Enem soubesse escrever. Não necessariamente. Entende? Você aprende a estrutura e copia. Joga lá, pronto, você passa, até tira uma nota boa. E pode nem saber escrever, por causa da própria estrutura. Não é o caso do autor aos Hebreus. Também ele não precisou fazer a redação do Enem. Mas o autor aos Hebreus, ele não somente sabia escrever, como ele usou uma boa estrutura. E dentro da estrutura dessa carta, para motivar aqueles irmãos fracos na fé, né, que estavam a ponto de deixar Jesus, ele colocou 5 exortações em partes dessa epístola. E a exortação do meio, a terceira, e por ser do meio, ela é a mais significativa, né? Ele visava apresentar uma estrutura do que ele queria. Ele queria mostrar àqueles irmãos o que era necessário fazer para ficar firme na fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo no iminente risco de perder a vida. Então, a primeira advertência está lá em Hebreus 2, do verso 1 ao 4. Vamos ler só o primeiro versículo, recapitulando aqui a primeira advertência. Hebreus 2, verso 1 diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Então, o problema era esse, negligenciar tão grande salvação. Rejeitar Jesus. Esse era o problema. Na prática, eles estavam a ponto de fazer isso. Alguns crentes passam por isso. Problema de saúde, problema financeiro, dificuldades outras e grandes na vida, e o crente começa a se questionar: cadê o Senhor? Eu peço tanto, por que o Senhor não me responde? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dificuldade? E é difícil mesmo. E é difícil, certas situações da vida são difíceis, mas o Senhor nos garante que a graça dele é maior do que tudo. Temos que cantar como John Newton, que a graça de Deus nos valeu, ela nos susteve. É o que o autor dessa epístola está querendo dizer, que é palavra de Deus para os seus leitores ali. Essa é a primeira advertência. Veja que nessa advertência, o segredo é: se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, se apegue com mais firmeza à palavra de Deus. Percebe? E é o que a gente vai ver no capítulo 6, verso 1 também, 1 e 2. Da mesma forma, aí, o problema é rejeitar a salvação. E aí você tem a segunda advertência, que vai do capítulo 3, verso 1, ao capítulo 4, verso 13. Obviamente não vamos ler todos esses versículos, mas olhe Hebreus 3, verso 1, que diz assim: por isso, santos irmãos, que participai da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, aqui é outra advertência. Ele está falando para crentes, santos irmãos. Não são pessoas não crentes, são pessoas crentes no Senhor Jesus Cristo, que participam da vocação celestial. Considere Jesus. Não se deixe levar pelas circunstâncias da vida. Considere o Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos isso, não vamos nos aprofundar nisso.
E aí vem a terceira advertência, que é do capítulo 5, 11, até o 6, 12, e nós estamos estudando essa terceira advertência. E a advertência está aí no verso 1, que nós acabamos de ler, Hebreus 6, 1, também não vamos ler novamente agora, só mais para frente. A quarta advertência está lá em Hebreus capítulo 10, olha aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 32. Vamos ler o verso 22, Hebreus 10, 22. Olha aí na sua Bíblia. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aproxime-se de Deus. Guarde firme a confissão. Um dia nós fizemos uma confissão por Jesus. Confessamos verbalmente, diante de toda a igreja, no dia do batismo, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas, e que Ele morreu na cruz para nos salvar da condenação dos nossos pecados. Fizemos essa confissão. Obviamente, nós não nos convertemos, dentro do nosso contexto, exatamente no dia do batismo, né, nos convertemos bem antes do batismo, às vezes, mas no dia do batismo, essa confissão ela é reforçada. E essa confissão eu tenho que manter firme. É o que ele está dizendo aqui, essa é a quarta exortação. Mantenha firme a confissão da esperança. E aqui tem uma explicação. Sem vacilar. Não vacile, não duvide que Jesus é todo-poderoso para te sustentar em todos os problemas. Não duvide que Ele é melhor do que o mundo, te assediando para cair no pecado. Não duvide que estar com Jesus é ser mais feliz do que qualquer outra vida que você possa enxergar aqui nesse mundo. Seu vizinho, seu parente, seu amigo, você vê ele próspero, enriquecendo, você só vê ele rindo, passeando, vê aquela coisa toda, você diz, rapaz, e eu, crente, está tão difícil, né? As coisas, e o outro que não é crente, não está nem aí para Deus, olha, só vive com um sorriso no rosto. Isso é enganação, irmãos. Não se deixe levar por essa enganação. A Bíblia já fala disso, veja o Salmo 37. Não se iluda com a prosperidade do ímpio, daquele que não creu em Jesus, porque prosperidade não se mede por esses valores materiais da nossa sociedade. Isso é engano, é engano. Há uma eternidade, um novo céu e uma nova terra, uma ressurreição, e aqueles que vão estar lá, que vão viver na prosperidade por toda a eternidade. Por isso Jesus diz, entesourem no reino dos céus. Entende? Não estou querendo dizer que é errado ter coisas, ou é pecado ter dinheiro, não é isso. Mas é para que você não avalie a sua vida nos parâmetros errados das pessoas que vivem no mundo, que não têm Jesus e não confiam em Deus, não têm essa confissão em Jesus que nós temos. Não vacile, firme no Senhor Jesus Cristo, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa para a sua salvação não foi nada mais, nada menos do que o Filho de Deus e o próprio Pai, em outros textos da Escritura. Ele é fiel para garantir. A graça dele nos sustenta, nos vale. Quem não creu no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, não tem esta certeza, não tem tal confiança, não fez a sua confissão de fé, demonstrando para Jesus e para todos que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Esta é a quarta advertência. Olhe ainda em Hebreus 10, dentro da quarta advertência, o verso 35. Não abandoneis, portanto, verso 35, Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Confiança aqui da salvação em Jesus. Não abandone. Eu sei que você está com medo de morrer, pensando nesses irmãos aqui da Epístola aos Hebreus, os leitores. Eu sei que você está sofrendo, mas não abandone a sua confiança. Ela tem grande galardão. O que é que significa? Grande recompensa. Uma recompensa eterna. Né? Algo que nós não temos como medir, nem como explicar ao certo, porque não é tão detalhado na Escritura, mas porque mais compensa todo sofrimento que nós passarmos aqui nesse mundo por causa do nome de Jesus. Inclusive a própria morte.
Por isso, Paulo escolheu morrer por causa do nome de Jesus. Pedro também. E os apóstolos também, exceto João, que provavelmente morreu de morte natural. Por quê? Eles criam naquele que era fiel para dar a recompensa naquele dia, no dia que o Senhor Jesus estiver aqui. Então, vemos aqui a quinta advertência, Hebreus 12, 25. A quinta advertência está no capítulo 12, mas olhe só o verso 25. Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertiu sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Eles têm de cuidado. Ouça a advertência de Deus. Não deixe Jesus, por causa das dificuldades da vida, por causa do risco iminente de morrer, porque você é um cristão. Não deixe Jesus por causa da pressão do mundo. Irmãos, o sistema desse mundo é maligno. Ah, pastor, que pessimismo. Leia a Bíblia. É só você ler a Escritura. O mundo jaz no maligno. Deus é soberano, controla todas as coisas, mas dentro do querer de Deus, o mundo está entregue a Satanás para realizar muitas obras malignas. Isso acontece hoje. Então, no nosso trabalho, na universidade, na sua escola, há uma intenção das trevas de fazer você pender para o mundo, para uma vida de pecado, uma cultura de pecado, uma cultura que esquece a Bíblia, que esquece a oração, que esquece Deus. Há esse imã querendo lhe tirar das coisas de Deus todo dia, todo instante, todo dia, todo instante. Você tem que decidir e escolher se está com Cristo, firme na sua confissão, ou se você vai pender para as coisas das trevas. Todo dia. Ah, que vida triste. Pelo contrário, né? Se você acha que essa é triste, pior é quem não crê em Jesus. Entende? Nós temos uma viva esperança em um Senhor que cuida de nós e que garante que nos sustém no meio das dificuldades. Quem não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem garantia nenhuma. Deus não é por você que não creu em Jesus. Eita, então Deus é ruim. De modo nenhum. Você é ruim, que escolheu não crer em Jesus, que escolheu viver do jeito que quer, e não do jeito que Deus quer. Lembre-se disso. Você que não tem Jesus como Senhor e Salvador, você não tem garantias de que Deus é por você. Você está só e por conta própria neste mundo, confiando talvez nos seus amigos, seres humanos, né? E confiando nesta sociedade corrompida e na sua própria inteligência e força. Será que esse plano vai dar certo? Acho que não, né? Melhor confiar no Senhor nosso Deus. 5 advertências, estamos exatamente na advertência do meio. Uma advertência muito importante porque nos mostra que o crente persevera, aquele que creu em Jesus, ele tem de Jesus a força de Deus, a graça do Senhor que o sustenta. Então, um crente em Jesus, ele não abandona Jesus porque um irmão magoou. Um crente em Jesus, ele não abandona Jesus porque houve um escândalo na igreja. Um crente em Jesus, ele não abandona Jesus, nem a obra de Deus, por essas razões e motivos. Porque o que o sustenta é maior do que isso. É isso que o texto quer dizer. Obviamente que o problema aqui era o medo da morte, a perseguição. Mas eu estou tentando trazer para o nosso contexto, porque as nossas situações de vida que nos desanimam e nos afastam da fé são outras, diferente desse público aqui que recebeu esta epístola. E agora, um detalhe interessante do nosso texto, Hebreus 6, do 1 ao 12, é que ele está num parêntese. Ele é um parêntese num tema complicado, que nós até começamos a tratar, mas somente voltaremos a tratar no capítulo 7. Olhe lá Hebreus capítulo 4, verso 14. E para você ver que o nosso texto ele está dentro de um parêntese. Isso é importante você entender o texto. Lá em Hebreus 4, 14 diz assim:
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então, aqui, o tema é o sacerdócio de Jesus, grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o tema complicado, que a gente ainda vai tratar. Olha Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E Hebreus 5:10 diz assim: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esses versículos mostram um tema que está sendo tratado, é um argumento, dizendo, não deixe Jesus. Ele é um grande sumo sacerdote, mais poderoso do que o sacerdócio levítico. Lembra que o público aqui era judeu. Então, para o judeu, o sacerdócio levítico no Antigo Testamento era muito importante. Jesus é um sumo sacerdote maior do que Arão, é da ordem de Melquisedeque. Já explicamos isso em outro momento, mais à frente retomaremos. E veja, lá em Hebreus capítulo 6, verso 20, olha aí na sua Bíblia, diz assim, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja que o assunto sobre Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele parou no capítulo 5 para ser retomado no final do capítulo 6 e começo do capítulo 7. Olha Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, e aí ele começa a falar sobre quem era Melquisedeque. Então você vê que o tema sobre Melquisedeque deu uma parada e só volta no capítulo 7. E posteriormente no capítulo 10 também. Então você entende que isso é um parêntese, e no meio ele está querendo tratar de um assunto que é o tema dessa epístola, a perseverança dos santos. Isso é muito importante para que você perceba que isso não foi escrito de qualquer jeito, de qualquer forma, que o Senhor, nosso Deus, ao inspirar o autor, usou uma tremenda estrutura para marcar o aspecto central dessa carta, que é importante para as nossas vidas, para a sua vida, para que você permaneça firme na fé, permaneçamos firmes na fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo no meio da tempestade, no olho do ciclone ali, no momento mais terrível da sua vida, você vai estar firme em Jesus, porque você não vai ser um crente infantil, você não vai ser o crente do leite, porque você já é perfeito, adulto, experimentado no ensino da palavra de Deus, e no meio da turbulência, a graça de Deus te sustenta, e você até encontra forças em Deus para abençoar outros. O crente infantil, ele reclama. Por que ninguém me ajuda? Por que a igreja me abandonou? O crente firmado em Jesus, ele encontra forças na graça do Senhor Jesus Cristo, até para ajudar os outros, quando ele mesmo precisa de ajuda. Ah, pastor, então eu não vou mais pedir ajuda a ninguém na igreja. Não estou dizendo isso. Isso é orgulho. Temos que pedir ajuda uns aos outros, é óbvio. Mas o problema, a questão é que às vezes no meio da dificuldade, você esquece tudo e se desespera. Se você entender esta doutrina da perseverança dos santos, você estará firmado na graça do Senhor Jesus. E mesmo no iminente risco de perder a vida, você está firme em Cristo, lendo a sua palavra, vida de oração, porque você sabe, porque você, isso é fé, você sabe que o Senhor, seu Deus, é fiel à promessa que fez, que Ele te sustenta e que nada, nem a vida, nem a morte, nem os anjos malignos podem te afastar do poder de Deus. Está na Escritura, é a palavra de Deus. Então nós temos que ir rumar para aquilo que é o perfeito, esta maturidade, porque ela gera esta perseverança.
E aí você vai conseguir, né, transcender os problemas dessa realidade presente e vai conseguir servir a Deus em toda e qualquer situação, porque nós fomos chamados por Deus para isso. Observe uma relação aqui também, nós lemos Hebreus 4, 14 a 16, e olhe Hebreus 10, do 19 ao 22, porque Hebreus 10 também está concordando com o tema de Hebreus 4, 14 a 16. Olha, lá em Hebreus 4, 14 diz assim, você não precisa ler Hebreus 4, 14, mas eu vou ler para você. Tendo, pois, a Jesus. Aí você vai lá para Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então você tem o tendo, pois, e novamente a pessoa de Jesus, os versículos se interligando. Olhe lá novamente Hebreus 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Já em Hebreus 10, 19 diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. No verso 14, entrou nos céus. Já no 19 do capítulo 10, no Santo dos Santos. É a mesma ideia. É praticamente o mesmo versículo, que mostra que o tema do capítulo 4 é recuperado aqui no capítulo 10. Isso serve para você entender que esse tema sobre Jesus, sumo sacerdote, que entra nos céus, no Santo dos Santos, esse grande sumo sacerdote, ele vai ser retomado mais à frente. Novamente lá em Hebreus 4, verso 16, diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. E em Hebreus, capítulo 10, verso 21, diz assim, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, verso 22, aproximemo-nos, acheguemo-nos, aproximemo-nos junto ao trono da graça, com sincero coração, em plena certeza de fé. Então, irmãos, é a mesma mensagem aqui. No meio da dificuldade, se aproxime, se achegue a Jesus. Esse é o segredo. Olhe para Cristo. Se você olhar para os seres humanos pecadores aqui, eu, pecador também, você vai se decepcionar. Sua fé não pode estar baseada nas pessoas, porque você vai se decepcionar. Você vai criar amargura, você vai criar contendas, você não vai ser feliz, porque essa não é a estratégia que Deus apresenta, porque todos somos pecadores, e em algum momento vamos decepcionar uns aos outros. Quando você olha para Jesus, se achega, se aproxima de Jesus, o seu sumo sacerdote, você é fortalecido, e aí você olha para o seu irmão com outros olhos. Você sabe que ele é pecador, mas Jesus morreu por ele. Eu quero ajudá-lo. Você vai relevar certas atitudes dos seus irmãos, mas, muitas vezes, impensadas, atitudes infelizes, muitas vezes, sem sabedoria, mas você vai relevar por causa do Senhor Jesus Cristo, pelo que Ele fez por você e pelo amor que você tem a Jesus, porque você olha para Jesus. Você não olha para as pessoas. E quando olha para elas, vê pessoas que você quer amar. Por isso que o amor ao próximo é o segundo grande mandamento. Porque é fundamental. Como pode amar a Deus se não ama o teu irmão, se não ama o teu inimigo? Jesus disse isso. Você vai olhar para o seu inimigo com outros olhos. E quem tem um inimigo, e quem tem uma pessoa que lhe magoou e você guarda, é sofrimento, é muita tristeza. Você é horrível. O que é felicidade? Olhar para Cristo, perdoar e ajudar aqueles que estão sofrendo. Perceba então que dentro do assunto de Jesus, o grande sumo sacerdote, a quem nos aproximamos, que é da ordem de Melquisedeque, nós temos o ensino da perseverança dos santos que nós estamos tratando aqui. É uma advertência. E a palavra-chave de Hebreus 6:1 é o perfeito. Esse perfeito aqui significa maturidade, significa ser um crente adulto, rume para o que é perfeito. E este perfeito aqui está relacionado no meu aperfeiçoamento da vida cristã.
Essa expressão também aparece em outras partes da Epístola aos Hebreus, porque é um tema importante da Epístola aos Hebreus e, obviamente, para a nossa vida. Hebreus 2:10. Vamos lá compreender melhor o que é esse perfeito, essa maturidade, esse ser adulto, um crente adulto. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Aqui é Deus Pai que está aperfeiçoando Jesus, Deus Filho, para ser o autor da salvação. E nós já estudamos isso. Jesus está sendo aperfeiçoado, entende? Para ser o nosso Salvador. Não vamos explicar o texto, porque já foi explicado em outro momento. Hebreus 5:9. Olha aí Hebreus 5:9, sobre essa perfeição, o aperfeiçoamento, o perfeito, o ser adulto, maduro na vida com Cristo. Hebreus 5:9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quem foi aperfeiçoado? Jesus foi aperfeiçoado, para ser o nosso Salvador. E Hebreus 7:28. Hebreus 7:28 diz: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. O sumo sacerdote humano é falho, o Filho perfeito para sempre. Jesus foi aperfeiçoado e é perfeito. Jesus foi aperfeiçoado para quê? Para que nós viéssemos a ser aperfeiçoados, como irmãos do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi aperfeiçoado para morrer na cruz, a fim de que nós viéssemos a ser aperfeiçoados, para continuar a obra que Jesus veio fazer. Proclamar o Evangelho do Reino, fazer discípulos no nome do Senhor Jesus Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até a volta do Senhor Jesus. Esta é a obra da igreja, obviamente, para a honra e a glória de Deus, para adorar ao Senhor. Os cristãos são aperfeiçoados pelo Senhor Jesus. Olha Hebreus 10:14, sobre ser aperfeiçoado. Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nosso aperfeiçoamento começou quando? Conversão. Começamos a crescer na maturidade da vida quando cremos em Jesus. Começamos a ser aperfeiçoados aí. Hebreus 11:40. Hebreus 11:40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aqui a gente vai observar esse versículo detalhadamente mais à frente, mas trata do aperfeiçoamento dos santos, capacitados. E Hebreus 12:23 diz assim, Hebreus 12:23, igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Haverá um aperfeiçoamento final na glória com Deus. Aperfeiçoamento começa na conversão. Hoje estamos nos aperfeiçoando. Há um aperfeiçoamento final na glória, ressurreição, viver eternamente com Deus no novo céu e na nova terra. A nossa vida é de aperfeiçoamento. É buscando uma maturidade, uma vida de adulto na vida cristã. Eu não sei o seu nível e nem estou aqui para julgá-lo. Você deve se perceber e se conhecer e saber se precisa crescer na sua vida com Deus. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Aprender a discernir o que é bom e o que é mal. E escolher o que é bom. Sempre. Falharemos, eventualmente, porque somos pecadores, mas, de modo geral, essa deve ser uma característica da vida do crente. Sempre escolher o que é bom, para a honra e a glória de Deus. Maturidade, vida adulta. Isso é o perfeito aqui de Hebreus 6:1, que eu vou ler de novo, para você relembrar. Hebreus 6:1 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito,
não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, vá para o que é perfeito. O conhecimento da Escritura. Não se contente com o pouco que você tem, o leite. Se aperfeiçoe no estudo da palavra, porque é esta palavra, a revelação de Deus, que vai lhe dar força, substância, para no meio da tribulação, você estar firme, e não titubear, e não desanimar, e não se afastar da fé no Senhor Jesus Cristo. E aí então, temos aqui algumas características. Hebreus capítulo 6, verso 2 e 3, continua estas características do ensino que não é o perfeito, do ensino que é o básico. Verso 2, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. O que é a base do arrependimento de obras mortas? É um arrependimento que não está baseado na obra de Cristo, está baseado nas suas próprias obras. Como se você pudesse conquistar a sua salvação a partir do seu mérito próprio. É uma religião meritocrática. Se eu sou bom, eu tenho salvação. Esse é o arrependimento de obras mortas. Isso aqui é típico do judeu que quer deixar Jesus e quer voltar para o judaísmo, que ensina que se você guarda a lei, você é salvo. O que é a fé em Deus aqui? A fé em Deus, pensando no contexto do judaísmo aqui, é que o judeu deveria aprender que há uma trindade e que Jesus é Deus também. Tão Deus quanto o Pai é Deus. Começo de Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3, mostra que Jesus é o Criador e o sustentador de todas as coisas, como o Pai também o é. E esses judeus aqui, eles, voltando para o judaísmo, estavam pendendo na crença de que Deus é só o Pai, e deixando de crer na trindade. Então, eles tinham que, isso é o básico, crer na trindade, crer que Jesus é Deus. Você não pode voltar a estudar, a aprender, a ter fé nisso, porque isso já te foi ensinado, você deveria crer. Outro fundamento que estava sendo rejeitado aqui, o ensino da imposição de mãos aqui. E a imposição de mãos se refere a quando um pecador impunha a mão sobre o cordeiro, porque simbolizava a transferência do pecado para o cordeiro, onde o próprio ofertante recebia uma faca do sacerdote e ele cortava, degolava aquele cordeiro e o sacerdote aparava o sangue. Isso na velha aliança, no Antigo Testamento. Se o judeu voltasse para o judaísmo, ele voltaria a crer que aquela imposição de mãos estava valendo, colocando as mãos sobre um cordeiro animalzinho mesmo, e que o sacrifício de Jesus não valeu. Por isso, é muito enfatizado, capítulo 9 e 10 de Hebreus, que o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. E não precisa de outro sacrifício de Jesus, ou de vários sacrifícios de Jesus, você vai retroceder, vai voltar a ter que aprender o que é esse ensino da imposição de mãos sobre o cordeiro. Passou. Deus impôs as mãos sobre Jesus na cruz, essa é a ideia, e os nossos pecados foram colocados sobre o Senhor Jesus Cristo, na conta de Jesus, mesmo Jesus não tendo cometido nenhum dos nossos pecados. E por isso Jesus foi sacrificado na cruz, e a justiça de Jesus foi colocada sobre a nossa vida, para que quando Deus viesse a olhar para nós como hoje olha, Deus olhasse pessoas salvas, pessoas sem pecado, embora tenhamos pecado. Porque Deus olha para nós como se estivesse olhando para Jesus. Ele nos substituiu na condenação. Deus olha para nós porque Ele enxerga em nós o sangue de Jesus, usando essa figura, né? O ensino da ressurreição dos mortos. Isso já foi ensinado no Antigo Testamento. Daniel falou da ressurreição dos mortos, Jó falou, os salmos apresentam sobre a ressurreição dos mortos. Só que o judeu tinha que entender que essa ressurreição só vem por meio de Jesus. Ela não acontece sem Cristo. E também o ensino sobre o juízo eterno. Eles tinham que entender, como o Apocalipse deixa muito bem claro, o livro do Apocalipse, de João, que o juiz que vai julgar a humanidade é Jesus. Então veja que todos esses aspectos desses ensinos, que são fundamentos, mas que estes irmãos estavam
até nesses fundamentos titubeando, é porque eles estavam retirando Jesus de tudo, porque eles estavam abandonando o Senhor Jesus Cristo e voltando para o judaísmo. Então vocês têm que amadurecer na fé, vocês têm que ir para o que é perfeito. Jesus tem que estar em todos estes ensinos. O perfeito é este amadurecimento. Hebreus 5,14, que nós já observamos. Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Os adultos, os crentes adultos, eles têm o conhecimento da Escritura. Nunca se tem um conhecimento completo, mas eles têm um bom conhecimento da Escritura. E eles sabem discernir o que da TV agrada a Deus, o que da TV não agrada a Deus. Eles sabem discernir que livro agrada a Deus, que livro não agrada a Deus, que amizade eu posso ter e vai ser uma bênção para mim, eu serei uma bênção para ela, que amizade não vai ser bênção para mim. E que eu prego o Evangelho, e se não quis o Evangelho, pronto, não tem mais como caminhar, porque não vai ser bom. É trevas e luz, as trevas e a luz, elas não combinam, elas não encaixam, elas se repelem. Ou quem está nas trevas vai para a luz, ou quem está na luz vai para as trevas. Não tem outro caminho. O crente adulto, ele entende, ele percebe isso. Ele se apega à palavra de Deus. Ele sabe julgar todas as coisas. Ele sabe o lugar de Jesus na sua vida. Jesus é para quem ele olha. Jesus é um modelo. Jesus é o Salvador. Ele é quem nos fortalece com sua graça no meio da mais terrível dificuldade do vale da sombra da morte. E temos que cantar como John Newton: a graça me valeu. Vamos orar para que vivamos deste modo. Pai, nós te louvamos agradecidos porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Obrigado pela tua graça e misericórdia, que nos mostra, Senhor Deus, através da tua palavra, que nos fortalece através da tua palavra e nos ensina que o crente no Senhor Jesus, o Santo, ele persevera e ele busca este perfeito, esta maturidade, esta instrução na Escritura, este entendimento de que olhando para Cristo, dependendo da graça do Senhor Jesus, ele vai suportar, ó Pai, nós suportaremos as mais terríveis provações na nossa vida e na nossa fé, por amor ao Senhor. O que nós te pedimos, Pai, é que o Senhor nos faça crentes completos, maduros na fé, firmados na tua palavra, para cumprir o chamado que o Senhor nos fez, de proclamar o teu evangelho, de adorar o teu nome, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E é em nome do Senhor que nós oramos. Amém.